Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, ouvintes, nossos ouvintes queridos. É um prazer estar aqui na Rádio Bicuda e estar com o meu caríssimo Firmino, que vai trazer um tema muito importante para a gente poder falar, conversar mais um pouquinho sobre isso. Apego, a força do carinho materno. Vai lá, Firmino, é com você. Olá, pessoal, muito boa noite. Realmente é um prazer estar de novo com vocês. Meu amigo, meu irmão Felipe Sinelli, nessa nossa missão de tentar levar a vocês momentos de reflexão para ver se a gente muda a qualidade de vida. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Aliás, todos os assuntos, a vida é totalmente interessante, né? Então, os assuntos da vida são importantes. Nós escolhemos para hoje apego. Oh, my God! Apego e ego são duas palavras interessantes que eu noto, inclusive em mim mesmo, uma questão. É bom ter ego? É bom ter apego? A gente fica, não, não tem apego, não. Não, não tem ego, não. Que é uma dúvida muito interessante da nosso mecanismo de defesa de entrar em contato com a nossa essência. Aí, Felipe, a nossa essência, ela é total, ela é gestáltica, né? E ela é uma unidade. E nela tem ego negativo, ego positivo. Tem apego negativo, apego positivo. Tem apegos. Mas o que vem a ser o apego? Apego, o que é apego? Apego é uma pessoa que precisa, que demanda, que busca proximidade com uma outra pessoa para que ela possa se sentir segura e ela confia que essa pessoa tem mais condição de lidar com as dificuldades desse mundão. Então é isso, mais ou menos assim, a grosso modo, bem simples, o que a gente pode definir como apego. Então, apego é esse negócio. Como é que acontece isso? Aí eu preciso me reportar à base do pensamento humano e as psicologias, os coaches, a psicanálise, a espiritualidade, as religiões e a biologia. Então vamos pensar. Nós temos falado, vocês têm me ouvido falar sempre, eu tenho asseverado propositalmente a importância do conceito de inconsciente, né? Que é um ganho do Mestre Floyd, inegável. Mas também ele tem seus limites. Eu também tenho feito aqui algumas inferências e algumas proposições para levá-los a pensar num outro salto, que é o salto da espiritualidade, que se interessa muito a mim e alguns pensantes e pensadores desse planeta, que é esse elo perdido. Hein, Felipe? Os cientistas falam mesmo com elo perdido, né? Perdido, como é que é? E o elo perdido chegou o momento de a gente desmistificá-lo no planeta. Ele se chama espiritualidade. Oh, que beleza! A gente adora filme de espírito, né? A gente fica com ghost, as pessoas se emocionam, elas ficam de qualquer religião e até ateu. Aliás, o ateu é até muito interessante. Ateu, eu acho o ateu mais livre até para tomar um caminho. Mas assim, por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo para que vocês pensem no apego? O apego, para o Freud, o apego ele é uma necessidade, né, que a criança tem, em que ela vai desenvolver com a mãe, lá naquele início que já falou algumas vezes, tem repetido muito isso, ela precisa dessa figura materna, ela vai fazer vínculo com essa figura materna, né, para que ela cresça, para que ela então constitua, né, o seu eu nessa relação e se identifique, né, com o que ela é, à medida que a gente está partindo do hipótese que eu adoro, o Freud trouxe, que a espiritualidade demonstra, nós somos estranhos para nós mesmos. É nosso ofício, nossa missão, e nos conhecendo. Daí a importância de pessoas como eu, Felipe, que as pessoas estão preocupadas com o autoconhecimento.
que elas podem trazer para as outras pessoas ainda distraídas, por opção de motivo, a necessidade de buscar autoconhecimento. Então, Freud coloca isso, e como eu tenho dito, ele baseia a sua teoria sobre a sexualidade. Essas pulsões que eu venho falando, né? Essas pulsões, essas sexualidades, a relação, ele constrói o complexo de Édipo, ele vai explicar a mente humana e descobrir como é o funcionamento humano a partir dessa teoria. Acontece que no meio do caminho havia uma pedra. No meio do caminho é sempre um obstáculo. E o obstáculo faz com que a gente o circunde ou enfrente desafio. Aconteceram duas presenças interessantes na psicologia humana que se chama Winnicott e Bowlby, John Bowlby. Esse cientista, que é meu colega, psicólogo, ele é psiquiatra e ele também é psicanalista. Esse é o cara que mais conhece de apego nesse planeta, né? Ele faz, inclusive, a teoria do apego, e vai trabalhar essa coisa que eu nem sabia. O apego, como se vocês, o ego, né? O que é ego, apego? Eu não tenho apego, não. A gente escuta por aí, né? Você deve escutar o tempo todo na internet, nas igrejas. Não se apegue, não se apegue. Apegar-se é perigoso, pode ser ruim para a tua saúde. Que são tropos do senso comum, explicações simples que não aprofundam. E aí a gente fica meio perdidão, a gente fica meio, né, cão que cai no carro de mudança. A gente, como gado ou como zebrinha, a gente às vezes segue isso sem questionar. Então é importante que se questione, estude, busque o conhecimento e o autoconhecimento. O que o Bowlby faz? Ele vai, então, e o Winnicott, eles vão se abstrair um pouco dessa teoria energética do Freud, digamos, bem rígida, e vão trabalhar uma outra coisa muito interessante que eles vão chamar a atenção, que é a questão da relação, que é a questão da criatividade do ser, né? E de formação de vínculo, da importância do relacionamento com as figuras que cuidam. E aí há é uma discussão muito legal para quem estuda isso, é uma beleza. Gente, eu acho encantante discutir o ateu, o, o católico, eu acho mal barato, é rico no final, a gente acaba chegando a um denominador que nós somos buscadores de conhecimento e a gente sabe que nada sabe. Então, o que acontece? Ele constrói isso e ele vai dizer que a criança, mais do que a questão só da pulsão, né, ou da questão da satisfação de um desejo, a criança tem, ele diz isso, né, inatamente, biologicamente, uma tendência ao apego. Ele vai se respaldar em cima da etologia, na biologia. É uma coisa muito engraçada, vocês já ouviram falar, né? Quem tem patos em casa, já viu na televisão, hoje a gente sabe muita coisa que tem internet, graças a Deus. O chamado implint, né? Que o patinho já vai atrás da onde a mãe vai, ele vai atrás. Ele disse que nós, todos nós, né, os humanos também, temos essa tendência de apego a essa figura cuidadora. Quem é a figura cuidadora principal, primeira de qualquer ser? É a mãe, ou quem o valha. Então, ele vai construir a teoria do apego em cima disso e vai falar de quatro tipos de apego. Né? Ele vai chamar do apego seguro. O que é um apego seguro? O apego seguro é aquele em que a criança demanda, né, a proximidade com a mãe e ela acolhe. Felipe agora me contou que a Luciana está levando o Cauã para pegar um solzinho lá no. Olha que barato! Esse negócio tem importância, por quê? Ele sente isso. E a gente, esse apego, ele está apegado, né? Felipe, nós estamos fora da relação nesse momento. Não tem Você precisa pedir licença para realmente participar disso. Aí vai ser importante como é que o pai, né, tem uma relação anterior lá no início da vida dele. Isso vai ser definitivo. Então, o que acontece, o definidor? O que acontece? Esse relacionamento em que essa mãe acolhe, né, e aceita
que ele se apegue. Isso vai dar a ele segurança. O que já falamos aqui, né, que vocês vão ver, e é meu propósito fazer com que a gente pense como essas teorias se entrelaçam, né? Como se entrelaçam todas as religiões com a espiritualidade, assim também a psicologia. Por isso que eu gosto de dizer que eu sou o psicólogo. Acima de qualquer noção, acima de qualquer escolha de linha, eu sou o psicólogo. Então, como psicólogo, eu tenho direito, né, como um grande mecânico de carros internacionais ou carros nacionais, pode mexer nos motores dos carros. Então, eu posso mexer nos motores mentais. Então, o que acontece? Esse é um apego seguro. Essa criança que tem isso, ela certamente terá mais segurança. Então, o bebê, ele busca segurança e vai construir confiança. Olha, gente, onde vocês que padecem hoje, como também qualquer um de nós, momentos que a gente tem arroubos, às vezes, né, de segurança, tal. Essas coisas estão todas guardadas lá nesse hard mental, psíquico, emocional. E ele vai falar também de um outro tipo, né? Outro modelo de apego, que é o apego evitativo. O que é um apego evitativo? Apego evitativo é o bebê que não foi bem acolhido por essa mãe, que não vai levar ele para pegar um solzinho, que tem uma certa restrição a ele, tal. Ele então, e ele traz então, eu quero que vocês percebam, vou fazer uma ligação logo a seguir, para pensarem mais amplamente isso. Então esse evitativo, ele não confia muito, né? Ele acha que não precisa, preste atenção, já falou algumas coisas em outras rodas que vocês vão ligar. Ele acha que não precisa dessa proximidade, entendeu? Que ele pode, ele mesmo, se bastar. Esse é um tipo de conduta que nasce lá na infância e a gente vai ver isso. Eu quero fazer uma ligação mais direta com você que está me ouvindo, que é adulto. Nós descobrimos hoje, né, com a evolução dessa teoria, que hoje é muito mais conhecida, está em cada um de nós. Então, a gente pode identificar aí. Nós falávamos algumas vezes do narcisista, para vocês sacarem alguma coisa assim. Eu não preciso de proximidade, eu me basto. Então tá. E tem um outro tipo que ele vai chamar de ambivalente. Ambivalência dá para vocês saberem. O cara está em cima do muro, né? Eu vou para cá, não vou para lá, vou para cá, não vou para lá. Esse é um dos mais perigosos no sentido da própria, digamos assim, do próprio bem-estar dessa pessoa, porque ela tenta ter um relacionamento e não consegue ter. Eu estou ligando já a criança e o adulto para vocês que estão me ouvindo, a maioria é adulto, começar a sacar a sua criança interior, que nós falávamos na última roda. Então, o que acontece? Nessa ambivalência, você, por um lado, você busca essa proximidade, você confia e acha que está. Mas imediatamente, se no outro momento, você acha que não tem segurança, que essa pessoa não liga para você. Então, essa instabilidade ele vai chamar de tipo de apego ambivalente. Ele fala de um outro ainda, que esse ainda é mais severamente perigoso, se não quase tão perigoso para a minha cabeça como evitativo, que vai formar uma pessoa muito narcisista. Esse também leva uma pessoa totalmente desorganizada, né? Essa pessoa ela não tem um referencial, ela não sabe para é o cão que cai do carro de mudança para ele. É um tipo desorganizado de apego, que uma hora ele está apegado, outra hora ele não está, uma hora ele é contra a pessoa com quem ele tem apego, às vezes se volta contra si mesmo, é uma coisa muito complicada. Então, isso acontece também conosco, os adultos. Eu queria, antes disso, reportar, para mim, como psicólogo interessante, eu adoro história das pessoas, né? Já falei isso com vocês, a história somos nós. É interessante a gente observar a história do Bowlby. John Bowlby, ele era filho de uma senhora e de um cirurgião real, trabalhava com a rainha, ele é britânico, né? E a mãe, é interessante, não sei se vocês já leram, eu vou trazer para cá, vamos trazer, né, Felipe, um momento que a gente vai falar da família.
nós pretendemos fazer uma roda sobre família, origem da família, que a família naquele período, ele, a família, a mulher e os pais tinham uma coisa de não dar muita atenção ao filho para não perturbar o desenvolvimento do filho. Vocês veem as diferenças da evolução do pensamento humano, das relações sociais, onde crenças podem criar tipos de pessoas. Então, ela evitava, eles achavam que a criança ia ficar um pouco solta e não sei o quê. E com isso, o que aconteceu? A mãe tinha pouco contato com ele, quase nenhum, a não ser, às vezes, fim de semana, outra coisa. Pense nisso. E ele acabou, acho que aos 9 anos, 8, tendo que ir para um reformatório. Eu estou traçando para vocês verem como essa pessoa, né, que esse psicólogo, esse analista, esse psiquiatra, ele viveu na carne o que ele vai se dedicar, então, a vida dele a cuidar dos primeiros relacionamentos das crianças. Por isso que ele constrói a teoria do apego. Esse apego que a gente até hoje fala. Ele sentiu na carne, na pele, como é difícil viver sem a presença dos cuidadores. A salvação dele, ele conta isso, que é uma outra coisa que já falou aqui, que eu queria também trazer atenção, é que se a mãe não está, deve haver alguém que o valha. Ele teve, segundo ele, um milagre, ele tinha uma babá, essa babá é que cumpriu esse espaço de mãe, é quem, quando ele perdeu essa babá, ele sentiu como se perdesse a mãe. Ou quando ele vai para o reformatório, né? Aquelas coisas de cultura, né, britânicas, da classe média. Bom, o pai dele era cirurgião real da realeza. Olha que porcaria, meu ver, né? Essas, essas coisas narcisísticas que são também contempladas pelo movimento social. E ele, então, ressalta que, e assim como ele tem uma ligação com o Winnicott, eles na mesma época, e ele foi influenciado tem um outro que traz essa questão do social, da importância da relação, do impacto do ambiente sobre a gente, que amplia um pouco a visão do psicólogo com relação ao conhecimento básico do inconsciente. Então, ele diz que esse apego inicial ele é profundamente importante para o nosso relacionamento com as pessoas do dia da nossa vida de hoje. Felipe, fala um pouco aí para eu te ouvir, o que você está achando? Vamos lá. Eu queria trazer um ponto que eu acho interessante, né? Porque como Vamos toda lá. roda que a gente faz, Hum, ela sempre tem como base o autoconhecimento, a inteligência emocional e a espiritualidade no sentido de valores, virtudes e etc. verdade. E acho que, né, acho não, tenho certeza que já deu para notar a importância desses aspectos na vida do ser humano. Uhum. Principalmente agora falando, se você é pai e se você é mãe, ou se você vai se relacionar com alguém. Então, assim, acredito que a gente está falando com qualquer tipo de pessoa, né? Porque quem ainda não é pai, quem ainda não é mãe, está se relacionando com alguém, né? Pode ser de uma maneira séria, uma maneira que não tenha tão compromisso ali já acertado, mas está se relacionando. E também uma relação, pode ser de trabalho, etc. Mas por que que eu estou falando isso? Porque a vida, ela nada mais é do que uma escola onde você consegue aprender sobre as suas emoções. E quanto mais você faz isso, né, desde criança, quanto mais você se observa, quanto mais você olha para dentro, você vai se preparando para lidar melhor com o externo. E quando chegar lá na fase adulta, que você, de repente, sair de filho, né, mudar a sua função, se você ser pai, etc., você já vai poder conseguir entender certos aspectos para você conseguir também transmitir isso com maior sabedoria. E aí, uma coisa que o Firmino trouxe aí,
sobre a questão do Cauã, né, do apego materno e etc. O peito para a criança é o lugar seguro. Quando a gente vai trocar aqui, por exemplo, a fralda do Cauã, o Cauã chora demais, porque a gente está ali gerando um estresse nele, um desconforto. Né? Tá tirando, tá colocando, tá mexendo, ele ainda não enxerga direito, né? Tá formando ainda a visão dele. E aí ele fica naquela ali que tem gente mexendo e bota perna para lá e perna para cá, perna para cima, e limpa bumbum e etc. E o que que normalmente eu faço? Eu chego pertinho, falo, papai tá aqui, calma. Dou a mãozinha para ele, ele fica para lá, para cá, assim com o bracinho, né? Que ainda não tem o equilíbrio também. E aí pega na minha mão, segura. Aí eu falo, papai tá aqui, calma, fica tranquilo. Aí ele vai acalmando, ele vai acalmando. Hoje às vezes a gente dá troca, né? Às vezes a Luciana faz isso também, eu faço a troca da fralda e etc. E ela fica ali. Então, isso tudo vai gerando uma segurança, né? Esse que é o ponto que eu quero falar. E eu só faço isso porque lá atrás eu observava essas situações. Não quando eu era pequenininho, né? Porque eu tinha consciência. Mas depois, ao longo do meu caminhar, eu fui observando na minha vida o que que era importante para o ser humano, né? E aí a gente consegue, nesse momento, ter algumas atitudes e também saber dosar, porque como o Firmino trouxe, né? E como Aristóteles falava, uma característica ela pode ser boa ou ruim, depende da medida, né? É igual o remédio e o veneno, depende da dose. Então, se você não souber lidar com isso e for em excesso, você pode até causar um problema para a pessoa, né? Que aí vai entrar esse caso, por exemplo, da pessoa que é o que tem um apego ali, que é o inseguro ambivalente, ou o que evita demais porque não teve isso e aí ele é altamente fica altamente desconfortável em se relacionar com as próprias emoções. E, e quando na verdade, por exemplo, esse ambivalente, ele pode ter uma crise de ciúme, de ansiedade no relacionamento. Porque depois que sai pai e mãe, né, vem quem? Vem a menininha do colégio, vem o menininho do colégio. Então a gente, e é tão interessante esse tema, a gente já falou sobre amor, né, semana passada, e como tudo se conecta, porque o ser humano ele busca o amor, né? Então é, você vai ter que aprender, não tem muita escolha, né? A gente tem que aprender. E é por isso que é importante a gente investir nosso tempo, no nosso, na nossa maturidade emocional, para a gente se tornar seres humanos melhores, né? Mais conscientes das nossas atitudes. Por exemplo, tem pai, tem mãe que nesse primeiro momento vão falar: ah, não, deixa aí, deixa ele chorar, deixa não sei o quê, deixa não sei o quê, faz isso, faz. E automaticamente você está gerando uma criança que ela não pode contar com o primeiro contato dela, onde na verdade a gente deveria estar passando tudo, né? Ensinando, dosando, sabendo dosar isso, para justamente lá na frente não ter esse desequilíbrio, né? Ou às vezes a pessoa até não conseguir se relacionar, né? Como o Firmino trouxe aí essa questão do último perfil, do desorganizado, ele vai ter muita mistura de comportamento. Às vezes vai ficar até resistente aos pais, vai demonstrar ali uma falta de apego, né? Vai parecer que é autossuficiente, ou vai daqui a pouco assumir um papel parental, agindo como cuidadores dos pais, como se fosse, né, a pessoa que vai resolver, ou vai começar a julgar os pais. E aí, na verdade, e aí é aquilo, né? Causa e efeito. Tudo que a gente faz aqui, a gente planta mais tarde. E aí depois a gente não entende. Então, se a gente não tiver o conhecimento necessário, e por isso é importante, se você está passando por uma dificuldade, né, a próxima roda a gente vai falar sobre desafios, escolhas,
E é justamente isso. Se você está passando alguma dificuldade, eu tenho certeza que você deve estar passando, porque todo mundo passa em alguma área da vida, a gente tem sempre pontos a ajustar. Procura um psicólogo, procura um coach, um mentor do autoconhecimento que faça um trabalho sério. Porque se você não tem esse conhecimento, você está perdido, né? Você está no desconhecido, você está entrando ali sem luz nenhuma. E o que a gente faz aqui é tentar, com o nosso conhecimento, pegar uma lanternazinha, passar para que você consiga iluminar ali melhor os seus passos da frente. Porque é imprescindível, pessoal, esse tema do apego. Por exemplo, tem muita gente, ainda mais no mundo de hoje, né? Com internet, com informação, com exposição, as coisas no mundo do ego tendem a ficar muito líquidas, tendem a ficar muito superficiais, tendem a ficar muito aparências e o que que a pessoa tem, etc. E as pessoas vão acabar se apegando ao material, o que não preenche a alma, que não preenche o seu espírito. Vai chegar um momento da vida que você vai falar, tá, mas e aí? E, em contrapartida, o contrário, o sentimento, o amor, né? Até o próprio apego, porque o apego ele é bom, porque aí a pessoa é um apego seguro, né? É aquela pessoa que sabe se relacionar. Ela consegue ter até uma relação social melhor, né? Ela sabe administrar bem melhor os conflitos, ela não fica ali desesperada, ela não entra ali numa profunda crise devido àquela perda ou etc. Não que isso não possa Felipe, acontecer. Felipe, Diga. precisa ajudar aí, porque é interessante, sim, a gente. Eu acredito, né, pela minha observação, né, meus anos de vida, e de trabalho, de pensador, e olhando, você liga aí, você acabou de falar agora da mídia, né? Você liga a mídia e você se assusta, né? Porque a gente pode encontrar os três modelos finais a que me referi, né? O ambivalente, né? O desorganizado e evitativo, como a grande maioria, Sim. né, na população. Percebe? Muita gente está me ouvindo nesse momento agora, seja jovens, né, ouvindo o que a gente está dizendo, né, Rapidinho, gente Pimenta. É mais por isso que adulta. que eu estava falando ali que essa crise ela é boa que aconteça para que você consiga olhar para dentro e aí avaliar isso e se É, ajustar, né? pois é, mas é essa coisa que eu queria chamar a atenção, reforçando o que o Felipe está trazendo, e que é o nosso interesse maior aqui, essa missão que a gente assumiu, né, deliberadamente, incondicionalmente, à medida em que a gente pretende trazer um pouco do nosso pensar, do que a gente coleta com os grandes pensadores, dessa coisa, né, desse mal-estar da civilização, desse mal-estar da própria existência humana, que convida a gente a pensar, porque a nossa diferença com relação aos animais é realmente o intelecto, é a capacidade de pensar, é ser senciente. Porque um animal, ele segue o patinho, corre atrás, mente atrás da pata. A gente pode fazer, a gente vai falar isso na próxima roda, que são as escolhas, a gente pode fazer outras escolhas. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto que reforça a questão da sua busca do autoconhecimento. É uma bandeira que eu defendo hoje, eu e algum grupo, e o Felipe, a gente tem defendido isso. A gente quase fala isso toda hora, né? Gente, busca o autoconhecimento. Fica Tome ser a sua chato, né? xarope de autoconhecimento. Tome um copo de autoconhecimento. Tome café de autoconhecimento. Almoce autoconhecimento. Gente, pense, durma, crise com autoconhecimento. Por que a gente tem dito isso? A gente percebe, né, na observação do mundo, quanto é difícil a gente se conhecer. Eu acho assim, acredito que esses pensadores, como Bowlby, a minha mulher era muito fã do Bowlby, né? Tanto que ela tem a coletânea dele todo, tem todos os livros. Eu também leio, eu leio tudo, eu sou meio amplo, eu leio tudo que cai na minha mão, até pornô, com olhar, claro, crítico, analítico, né? Para entender por que que uma pessoa busca tal caminho. Eu quero entender por que alguém mata alguém. Pô. Então, assim, há uma coisa, são um momento em que a teoria do apego
ela se assemelha, ela se complementa com a psicanálise, né? Alô, para os psicanalistas, para os psicólogos, para os coaches, para as pessoas que se preocupam realmente com o bem-estar e a felicidade do ser humano, há um momento que eles vão se coadunar, se completar. Completar. Porque o que diz a teoria do apego do Bowlby? Ele diz o seguinte, que o tipo, o modelo, né, de apego, difícil, com dificuldade muda, ele é quase que estável. Isso é assustador. É por isso que eu peguei essa coisa que o Felipe está falando, para vocês pensarem como é necessária ajuda, como é necessário todo o movimento para que você tenha um conhecimento de si. A gente tem recomendado, né, que faça exame de consciência, seja de onde você for, religião, filósofo, ateu, o que for, pense como você está conduzindo a sua vida. Perceba o que te faz feliz, o que te faz infeliz. Comece a anotar isso. Faz um caderninho, anota. Olha, eu reajo assim quando minha mãe fala, quando meu marido fala, quando o professor fala, quando o patrão fala. Esse mapa ele é importante para que você vá descobrindo um meio de tocar o fundo desse lago que é o seu mental, o seu emocional. Então, o O que, que que você está falando acontece? aí, Firmino, só para enaltecer isso aí que o Firmino falou, isso é uma técnica, chama-se diário de bordo. Você coloca lá a Exatamente. sua rotina, o que que você está sentindo, porque é muito mais fácil para as pessoas que não conseguem ter esse grau de autoobservação ainda, você anotar, você escrever, você começar a mapear como você está sentindo, como você está agindo e como você está reagindo e o porquê disso. E a partir do momento que você começa a escrever e ter clareza, fica muito melhor. Eu quero só trazer dois pontos aqui. O homem, quando ele é adolescente, pelo menos na minha época tinha isso, eu acredito que vai continuar tendo, mas de formas diferentes, talvez. A menina Uhum. sempre tinha um diário, né? Ai, hoje o meu dia foi não sei o quê. Ou seja, e aí a gente, na nossa vulga ignorância, que diário, Isso é que coisa coisa de de bicho. menininha, que coisa ridícula. Ah, Na verdade, ela está tendo contato com o quê? Com as experiências dela, as emoções dela. E o homem, não. Por isso que dá uma confusão lá na frente, justamente porque a gente nega isso. Hoje a gente já pode ser orientado de uma melhor forma a entender, oh, vou fazer meu diário aqui das emoções, vou tentar entender o que está acontecendo, porque você não é estimulado. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, só para dar essa isso é reforçada nisso que é interessante, Felipe. importante. Esse corte é legal, porque a gente mergulha de novo, né, digamos, esse frenesi, né, ilusório que é a sociedade, que é a mídia, né, e que Sim. é construída culturalmente um processo muito longo. O homem fica meio brutamonte, né, o cara da força, né? E aí ele fica dicotomizado, quer dizer, é quase que uma esquizoidia, uma divisão do eu, do homem. Porque que hoje eu fico muito feliz de estar com meus 70 anos observando o mundo e me sentir como me sinto, bastante feminino, sem nenhum medo. Percebe assim, feminino no sentido, porra, pegar uma criança, você que está pegando o calvão, dar um banho, dançar, você não pode dar peito. Você pode botar uma mamadeira perto do peito, se você não tiver medo, se sentir meio bicha, porque a gente tem um medo. A força, né, da mídia é muito complicada. E aí entra aquela coisa lá da caverna que a gente fala, né? Que eu preciso ter o poder, eu preciso ter o domínio. Eu vi um E comentário esse esses dias de energia feminina e masculina. Qual que é o melhor? Vamos ser humano. Usa as duas. Quer usar as duas? Usa. Quer as usar duas está uma? dentro Usa. de Quer usar a você, outra? cara. Usa. Né? Não é Eu que você acho tem assim, que ter e tal. Usa sua natureza a seu favor, mas saiba administrar as duas, né? eu acho que o ganho, um dos grandes ganhos também da psicanálise, da espiritualidade mais ainda, é quando Freud diz que nós somos bissexuais, nós temos esses dois elementos. Claro que eu falei, peraí, qual é, Freud? Dá um tempo. Eu não estou nessa, não. Porque uma defesa muito maciça, nós dos homens, que o Felipe trouxe aí, que é interessante, né? Nada, não sou feminino. Deus credo, Deus me livre. Eu sou macho. Então, essa coisa de ser macho, ela, de certo modo, imposta
de fora, mas que pega o dentro. Qual o dentro que a gente fala aqui? Que o superego que vai trabalhar, ele trabalha com o que pega na cultura, mas trabalha também com os seus tempos inconscientes, que é uma coisa, então a gente falava isso, né, do amor e ódio, essa questão do apego. Há uma questão, os religiosos, né? Os cósmicos, atenção, cósmico também, sou cósmico, né? Quem está na nova era, né? Há uma discussão, e a gente fala sempre assim, até quem lida um pouco com orientalismo, assim, não, nada de apego. Amor é amor, apego é apego. É mais ou menos, a gente falava, né, numa das rodas que a gente falava da gratidão, não, da humildade. A humildade. A humildade é interessante que ela se aproxima do apego. Eu estava fazendo uma pensação aí para falar sobre isso. E fiquei, puxa vida, mas a humildade, eles brincam no mesmo quintal, né? Humildade e apego. Por que eles brincam no mesmo quintal? Porque eles são pontes de acesso a um sentimento maior, que é o amor, o bom convívio com a outra pessoa. Então, nenhum amor, diz o Floyd, diz o Bom, e diz o Hino, e diz Jesus, e diz Buda, nenhum amor escapa de passar pelo apego. O que o Felipe trouxe agora, né? O que ele está trazendo, então, que à medida em que vão trocar a fralda do Cauã, ele entra em crise. Ele é muito novinho, né? E daqui a pouco ele vai essa repetida ação de limpá-lo leva ele a entrar. Aí o Freud, essa é a questão do apego, a teoria do apego, se conectando com a psicanálise. O apego é importante. Um ser humano sem outro ser humano não sobrevive como humano. Nós precisamos necessariamente, vitalmente do outro ser humano. Então, não há. O ser humano só pode sobreviver como ser humano se ele se relaciona com outro Firmino, ser só fazer humano. uma colocação aqui, que é Fala. importante que você falou aí, só para não ficar muito distante, da humildade que a gente fez do apego. Imagina uma pessoa, e aí vocês vão começar a entender um relacionamento tóxico, e vão parar de rotular. Pode ser que grande parte aconteça, seja influência Uhum. de repente, do homem, né? Justamente por essa ignorância da falta de contato com as emoções. Mas a mulher também tem sua participação. Porque se no relacionamento está acontecendo isso, os dois, né, ambos têm essa participação. Mas vamos começar a entender um pouco mais de relacionamento tóxico, né? Que é quando, imagina uma pessoa que tem esse apego desorganizado e ela não tem humildade. Ela se torna um narcisista, psicopata ali, onde ela vai destruir a qualquer custo toda a demanda que você trouxer, né, daquele Mas, relacionamento. Felipe, só para te ajudar, o saco que você está propondo, ele não pode ter humildade. Não pode. Não, Desorganizado não pode ter humildade. É como se fosse, sabe o que parece aquele quebra-cabeça que você tem podia ter que. um pouquinho, né? Mas Não, normalmente não não, vai não, ter. não. Mas, Aliás, eu refaço a minha proposição. Ele tem humildade, mas ela está perdida no sim, quebra-cabeça. isso. Isso aí. Vai, continua o que você estava falando, que é interessante. Não, Vamos lá. então, e aí as pessoas começam a entender por que é, certos comportamentos vão acontecer. E eles acontecem muitas vezes justamente porque ambas as partes estão desajustadas, né? Então é preciso fazer esse dimensionamento melhor dos dois e não só de um, porque se você está passando por alguma situação dessa, se você tem um conhecimento, você começa a identificar. Você pode ajudar aquela relação prosperar, ou você também pode sair daquela relação, né? Que a gente vai falar também sobre escolhas na próxima roda. Então, a gente começa a ter o quê? O poder da ação. Poder da ação com sabedoria. Conhecimento faz esse caminho. E a partir do momento que eu começo a identificar que a pessoa tem um apego,
que é desorganizado. E ela, justamente, ela tem a humildade, porque a gente tem sempre tudo, mas está desorganizado. Está ali, está perdida está faltando a peça do quebra-cabeça para encaixar. Isso vai potencializar. E aí ela não consegue se relacionar, pode ter um transtorno de personalidade, fica muito altamente volátil e você fica naquilo também, porque as suas emoções você não sabe lidar, de repente você é uma pessoa que é um apegado ambivalente, que está com um apegado desorganizado, e aí já era, Perfeito, porque aí perfeito, entra crise de perfeito, ciúme, crise de perfeito. ansiedade, briga, discussão, né? Porque tem isso. A pessoa, às vezes, por exemplo, quando ela está os pais se distanciam em algum momento, ela fica revoltada, porque é como se os pais tivessem que estar ali a todo momento. E aí, quando isso vai para o relacionamento, ela fica nesse desespero mental e emocional. E aí o outro, às vezes que quer evitar, ou às vezes que está desorganizado, ele começa a rejeitar, né? E aí começa a rejeitar e a pessoa se sente cada vez pior do outro lado. E Aí é aí, a guerra o que dos que roses, é um acontece? Em vez de salseiro juntar danado. algo bom, né? Porque quando você tem um apego seguro, você consegue aproveitar a intimidade do relacionamento, se relacionar de maneira saudável, mergulhar mesmo, porque tem que mergulhar. Né? O que a gente está falando aqui não é para você não ter apego, mas é para você ter um apego com sabedoria. Mas toca aí, Firmino. Só para trazer Essa isso aí que é coisa que importante. você entrecortou, interessante, eu estava querendo trazer à baila e ao conhecimento das pessoas a questão da proximidade da teoria do apego, né? Quando ela diz que se uma pessoa tem um modelo de funcionamento de apego, tem muita dificuldade em mudar. Isso é importante vocês perceberem, percebe? Ele tem uma estabilidade maior entre 70% e 80%. É muito, gente, tá? Então, uma pessoa, se você tem um relacionamento com uma pessoa desorganizada, saiba que essa pessoa tem uma tremenda dificuldade de mudar. Um ambivalente, muito difícil de mudar. Prestar muita atenção. Um evitativo também tem muita dificuldade de mudar. Então, e você também. E aí a gente aproxima de. Nós falávamos na última roda, onde eu estou fazendo nesse momento, é feito esse encontro entre a psicanálise e a teoria do apego, que é a transferência. Você percebe? As pessoas têm muita dificuldade de mudar. O Freud até dizia que uma pessoa com mais de. Hoje a gente questiona isso, mas a princípio ele dizia uma pessoa com mais de 50 anos dificilmente muda. Olha só que coisa. Olha como elas se encontram. Porque é a força do hábito de muitos anos, entendeu? É difícil mudar. Então, assim, pegando isso que o Felipe está trazendo, vamos falar do apego seguro. Aquela pessoa que tem um lançamento de apego seguro. Digamos que ela é uma. Você que está me ouvindo, você paquerou um cara, aquele cara, você acha ele um tesão, Brad Pitt, vou ficar com esse cara. Tá. Aí você vai, se envolve com esse cara, namora esse cara, você está se sentindo feliz. Meu Deus, vou dormir com o Brad Pitt, só meu. Acontece que esse Brad Pitt, ele, claro que não é o Brad Pitt, eu nem sei como é que é a psicologia do Brad Pitt, mas assim, na tua fantasia, ele tem algumas coisas que estão dentro de você, que você acha que estão no Brad Pitt, pelo menos a fisionomia, sei lá, e você vai, idealiza e vai ficar com esse camarada. E começamos a namorar. Beijo, beijo, bababá, da. E a gente. A princípio das relações, há uma tendência de qualquer um, até evitativo. Porque, na verdade, a necessidade de amor é básica. A gente falava isso na última. Muitas das vezes, Firmino, só para complementar, muitas vezes quando termina um relacionamento, a pessoa não consegue, né? De repente, quem está ouvindo aí está passando por isso. Não consegue se relacionar porque entra num apego evitativo e começa a viver a vida delas loucamente. Exatamente, Agora eu vou fazer isso, eu faço exatamente, isso, vou cuidar de mim, vou cuidar. E ela se distancia, mas chega uma hora que exatamente. ela não aguenta mais, ela vai Isso que você procurar, ela falou é vai ceder. importante, Felipe, porque é o seguinte: o que acontece? A gente percebe, né, na relação da teoria do apego e da psicanálise e da espiritualidade ainda, que essas mudanças isso é um recurso que o ser humano tem, né?
Essas mudanças se dão com eventos bastante traumáticos, sim. eventos cataclísmicos, entendeu? Seja fora ou dentro. O que acontece? Pô, vai ter um terremoto. E o terremoto fora mexe, minha casa vai cair. Meu Deus, quanta gente está chorando, né, agora, aqui mesmo no Brasil, né? Perder a casa no Rio Grande do Sul. Sabe que perder uma casa, compadre? Eu comprei uma camisa novinha. Porra, que danado. Eu me lembro de uma situação. Eu estava atendendo no consultório, né, na Tijuca, eu moro aqui em Maricá. Aí, de repente, eu recebo a ligação. Assaltaram a sua casa. Meu Deus, eu fiquei desesperado. Minha casinha, eu comprei. A gente tinha botado os móveis novos, porra, pintado. O arquiteto tinha feito uma casa. Era nossa casa, era nossa caverna. Então, quando eu soube disso, lá tive que interromper o atendimento para vir em casa. E é gozado que foi um presente de aniversário, né? Você sabe que o universo adora o universo dá presente, os mais inesperados. Porra, deu um presente. Eu tinha feito aniversário em 11 de março, que eu sou de março. Isso ocorreu antes do final de março. Assim, estava lá atendendo, eu e a Graça, e o Ramon, que ia com a o Ramon, ficava, né? Nós somos agarrados com o Ramon, apego terrível. A gente levava ele tinha uma sala no consultório específica para ele. Claro que ele ficava, às vezes, com a babá, depois ficou só com a gente. E aí vim correndo para casa e o camarada, eu tinha aqui uma cadela também, um apego com os animais, que é uma coisa muito interessante, né? O apego com os animais, gente, é uma maravilha. Como o animal se apega, ele dá uma noção para gente da importância do apego seguro. É uma troca, né? É. O que fez a minha cadela? O cara estava numa obra do lado, o Felipe sabe disso, como arquiteto lidando com construtores. Você sabe que às vezes tem uns caras que vêm fazer uma obra que fica de olho na casa do lado. O cara viu que a minha casa estava vazia, pulou. Eu tinha deixado uma geladeira velha no hall, atrás, que eu ia dar para um amigo meu, ele veio buscar, o cara viu a geladeira e foi pegar o motor. Viu o motor, disse, tem motor, acho que eu vou ver mais coisa. Tá vazio, o supermercado não tem segurança. Então, sem segurança, ele aí arrombou a janela do meu filho, pegou um PlayStation do meu filho novo que eu tinha comprado, aí deu uma vasculhada no nosso armário, achou uns dólares que a Graça tinha guardado, tinha ganhado de presente. É, pegou um televisor, como sabe aquele televisor que tinha vídeo, lembra daquele que tinha vídeo? Pegou, vestiu com a minha camisa que não tinha usado para condição para contar, mas o meu trauma com a minha camisa novinha. O cara vestiu no televisor que era um médio, porra, estragou a minha camisa, cara. Mas não conseguiu levar nem o televisor nem a minha camisa. Ele só levou o PlayStation, né, e os dólares lá da Graça. E um barbeador novinho, que tinha uma kit de barbeador elétrico. Eu estou contando para vocês sentirem como é a violência que uma pessoa sente quando ela é aviltada por outro alguém. Então, nessa coisa, esse cara certamente é um desorganizado, né? Os desorganizados você pode identificar, você identifica o Posso fazer só um ambivalente. link, Firmino? Só para pegar essa Vai, sua vai, 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 link, violência, vai para o link. que eu falei do Cauã, vou colocar aqui muito entre aspas, tá? Quando a gente está Hum. trocando a fralda dele, e para ele não tem a noção ainda do que está acontecendo. Então a gente está invadindo ele, né? A gente está fazendo uma invasão ali, apesar de ser um Exatamente. cuidado, né, que a gente tem que ter, mas para ele ainda não é comum. Agora ele já está até mais quietinho, já está acostumando, já está com Não, vai se acostumar. 16 anos, 16 anos, alguns Ah, dias de tá dando vida aí, né? salto, Nasceu dia legal. 16, então já está aí com 13 dias, 13 dias, 13 dias de vida. Então, o que que acontece? Ele vai acostumando com a rotina, etc. Só que o que eu quero trazer com isso, dependendo do cuidado que a gente teve lá, é a resposta onde o ladrão invadiu a casa do Firmino, né? E o que que ele fez e como que ele vai se comportar com isso. Então, isso tem raiz também lá atrás e no Sem decorrer da vida, dúvida, dos sem episódios, dos dúvida. eventos, etc. Só para fazer esse Sem link. dúvida, é interessante isso, Felipe. É essa ligação que a gente pretende. Que as pessoas, quando eu tenho uma proposição para as pessoas, que é a que eu acredito,
Eu sempre digo, o Firminin está comigo o tempo todo, assim como o Hulk. Eu tenho um Firminin que está comigo o tempo todo. Ele brinca, ele ri, ele se diverte, ele se entristece, ele se empalidece, porque ele também sente medo. Ele aí vai lidar, ele se sente invadido. Isso que você trouxe é interessante. Com relação ao Cauã, o Cauã ainda está no início, muito no início, ele está com a resposta de sorriso, ele vai chegar ainda aos 3 meses, ele vai e essa área é uma área também que a psicanálise vai trabalhar muito, que é a segunda área. A primeira área é oral, a segunda vai ser, né, da escritora. É onde nós falamos isso lá numa roda em que ele produz o produto que a gente acha uma porcaria, mas é o É, primeiro produto de um ser, é o cocôzinho, cara. O cara fez tá merda, né? Quando o cara começando faz já. coisa errada, ele diz Ontem assim, mesmo eu falei, caraca, já tá produzindo um cocô sólido? sem parar. Esse ir e vir vai dando, né, uma mensagem para a mente, para o cérebro dele, de controle, ele vai tendo mais controle, Sim. vai tendo construção de eu. Olha como é importante o corpo, gente. O espírito se assuma nesse corpo. E nessa relação, daí a importância da relação com os cuidadores, que nós estamos falando hoje do apego. Olha os cuidadores como são importantes. Você imagina uma criança que não tem esse cuidado. Não. Meu Deus, essa é a minha maior preocupação como ser humano. São as crianças que agora estão abandonadas, são largadas, cara, é um horror. A gente está produzindo seres humanos doentes por mal cuidados e perigosamente presos a perigos internos e externos. Então, assim, o que a gente estava falando da questão da transferência é que a mudança é muito difícil. E pegando a questão dos casais que nos interessa, que é a célula familiar interessa muito para falar da criança, aí o Felipe e a Luciana servindo como não, um outdoor para a gente falar, que é a questão dessa questão do tipo de relacionamento que você tem. Então, eu falava do Brad Pitt e tal, aí você, no primeiro momento, a gente tem necessidade de amor, a gente fica no namoro, são flores, a gente é uma maravilha. Porra. Depois começamos a nos ver. E quando se vê, aí casa. Tem gente que casa logo, né? Tá doidinho pra Casa logo casar. na fase da paixão, né? Na paixão, é perigosamente de risco. Mas pode acontecer, né? Eu casei rápido, eu sou casador. Casei rápido. Porra, tudo bem. E aí, o que, que acontece? No dia a dia, você vai começar, então, a encontrar esse tipo de. Que nós estamos falando de apego, né? Que tipo de apego tem em você? Se você teve um apego seguro como esse, que a gente está notando que o Felipe e a Luciana estão desenvolvendo com o meu querido Cauã, certamente você vai ter uma forma de lidar com o Brad Pitt que pode ser. Vamos colocar agora o Brad Pitt. Brad Pitt, às sextas-feiras, ele chega em casa só depois das 2. Porra, como é que ele chega? Ele diz: demorou, o pessoal do escritório queria tomar um chopp, fui tomar um chopp, e aí passou a hora, tá. E você tá olhando. Você fala com ele. Se você tem um sentimento de apego seguro, você já. A pessoa que tem apego seguro, ela tem uma coisa muito interessante. Ela revela a raiva dela imediatamente. E ela discute imediatamente, porque ela não tem medo de ter intimidade. Se você É tem um isso. relacionamento, você está feliz. Não tem intimidade, nem tem medo de ser independente. É aquela pessoa assim, olha aqui, cara, não deu. Eu, no tempo ser assim, eu avisava a graça, cuidado comigo, aprendi com meu pai. Se não der certo, eu pego minha camisa e vou embora. Tranquilo assim. Não vou dizer que eu não vou chorar, não sei. Mas não vou cortar Mas meus isso é muito cuidados. importante, Felipe, que você está falando, para que as pessoas não confundam, né? Porque senão acha que o apego, quem tem um apego seguro se submete a tudo. Não é isso, é pelo contrário, a pessoa Não, senhor! está Muito bem com pelo as emoções contrário. dela e se posicionar, Não, questionar, não, não. conversar para resolver algum tipo de Se eu desconforto. passei isso, vai me tirar, Felipe, porque eu estou dizendo Não, justamente. não, 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 você não passou, não. Ah, não. Só tô Ah, colocando, sim. Por entendeu? que não? Mas a E gente tem que também ter depende cuidado com as muito do pessoas que parceiro, né? Da segurança não também. entendi. É isso aí, Felipe. Exatamente isso. Quem tem esse tipo
Apego seguro é essa pessoa que é mais aberta. É uma pessoa, inclusive, e não quer dizer, isso que você disse também é importante. E como eu estou dizendo, eu disse isso, eu sinto sim, entendeu? Qualquer, posso ter um novo relacionamento, né? E a gente é fiqueiro. Outra coisa muito interessante, que quem tem relacionamento de apego seguro tem duração de relação É, mais extensa, relação duradoura. porque Não, porque às você vezes tem uma tem, você vai, liberdade. as pessoas vão notar o seguinte: tem relacionamento que ela já teve que ela tinha um ciúme danado. E ela não entendia, porque ela falava assim, pô, mas eu não sou ciumento, e agora eu sou. E tem um outro relacionamento que ela sempre bem tranquila, nem se reconhece. Ela fala, ah, não, foi devido à experiência passada, ou ao contrário. Mas não, é porque a outra pessoa consegue te responder na segurança que você precisa. E aí você começa a trabalhar esse Exatamente, apego saudável, exatamente. né? Isso é importante, Felipe, isso é muito importante, porque assim, digamos que então que o Brad Pitt seja desorganizado e que a Naomi seja Angelina Jolie. ambivalente. Jolie. Eu estou pensando na Naomi. Expressão linda. É, Jolie. Dizendo que é Jolie, que você que tem esse Brad Pitt, você está paquerando, que você conseguiu aí nesse fim de semana e tal, ou 2 fins de semana, ou 5 fins, ou 10. Tem gente em Sim. relação a 30 anos que ainda não consegue modificar isso. E aí a importância de nos procurar, gente. A questão hoje de que em cada minuto 6 mulheres são violentadas, eu me dirijo às mulheres, por exemplo, e aos homens que estão sendo cooptados por um Sim. grupo na internet que está disseminando um ódio às mulheres. São caras certamente muito comprometidos com a sua identidade pessoal, sexual e espiritual. Então, vocês tenham cuidado com isso. Então, o que acontece? Se você é a Jolie e é ambivalente, olha a complicação, gente. O Felipe tinha levantado isso aí antes, né? Olha como é que fica. A briga que é. E aí você vai ver, né? Vai sair na primeira página da internet, agora não é mais jornal. Vai ser no G1, né? Briga, Vira machucou, reportagem. bateu, vai sair no jornal, no Globo News, na Globo Repórter, vai sair lá. Você vai ser notícia de jornal, porque esse relacionamento ele é tóxico, ele é nocivo. Agora, como a gente disse, é difícil sair para um ambivalente. Se você é ambivalente e tem um relacionamento com um cara que é desorganizado, ou também ambivalente, que também dá uma complicação miserável, o que acontece? Assim como o duradouro, né, o seguro é mais duradouro, pasme, o ambivalente também tem relacionamento duradouro, só que negativo. A gente escuta isso, Abessa, no meu consultório, eu Vira escuto uma tempo relação todo. de dependência, né? Muitas vezes. E um temor, o medo. Há um medo de dizer não para aquela pessoa, porque aí é que entra uma diferença que a psicanálise vai ajudar Posso muito. só fazer um parênteses? Eu costumo Vai dizer lá, assim: faça. é o apego amoroso, que é como se fosse o apego seguro, e o apego medroso, que é como se fosse um ambivalente, que é o que Uhum. pega, que é que tá baseado ali atrás da cortina, tem um medo ali a todo momento, né? É assim, é uma dependência, isso gera uma dependência e um temor muito grande, porque falta coragem e a crença de que pode ser independente. Muitas de vocês e muitos também, não tem só mulher, não tem homem, viu, gente? Sim. Eu sei de casos, por exemplo, né, não está aparecendo muito na internet hoje, onde são agredidos pelas mulheres. Está vendo uma coisa muito interessante que eu tenho observado? Que trair virou, porra, comer pipoca e tomar sorvete. Trair mesmo, sair. A internet mostra muito isso aí. E os caras toleram. Como dizia, né, o Evaristo, né, o bispo, ele dizia assim: tolerância demais é permissividade. Essas pessoas que estão ouvindo, se tem um tipo de lançamento que a gente está falando nesse momento, busquem ajuda, porque não sairão sozinhos dessa situação. Não sairão. Porque a tendência é gerar culpa. Na situação de ciúme, por exemplo, como eu estava dizendo, né, a pessoa que tem um apego seguro é essa que briga. Né? Briga. Porra, Graça, me lembro um dia, eu demorei, porra, a gente estava recém-casado.
Porra, eu fui pra Penha, né? Encontrei a rapaziada com violão. O cara não estava vendo mulher nenhuma, eu estava só cantando, que eu gosto de cantar. Cara, que merda que eu arrumei em casa, quando eu cheguei em casa. Puta. Ela tirou a foto que a gente estava junto, ela botava na sala, escondeu. Passei, cara, uns 15 dias no castigo, desgraçado. Microfone. No castigo, desgraçado, né? Porque não é que eu nem dormi na sala, não, né? A gente não chegou a esse ponto. Mas às vezes é melhor dormir na sala que dormir do lado de uma mulher que você não pode abraçar. Eu sou um cara, eu sou meio urso de pelúcia, ela me chama de urso, ela de coelho. Eu gosto de estar abraçado, eu tenho necessidade, que é um apego, né? Essa coisa do apego eu contava para vocês na última roda, o macaquinho corre para o pelo, ele não vai comer. Depois que ele se alimenta de amor, ele come Sim. com prazer. Então, eu tive uma situação dessa muito interessante, e depois a gente acertou, foi 15 dias, tal, comprei rosa, chocolate, que tem isso também. Você precisa reconhecer, isso que o Felipe chamou a atenção, é interessante. Você pode também salvar um relacionamento, tá? Se você tem. E a Graça tinha lá, né, uma parte segura dela, e que ela gostava de mim. O amor é fantástico, né? Isso é muito legal. E a gente conseguiu resolver isso, e eu, puta que merda que eu fiz. Logo não perder essa mulher, eu estou morto. Vou cortar meus pulsos com caco de vidro. Eu estava altamente apaixonado por ela. Então, o que acontece? O seguro, ele é um que lida bem com ciúme. Que ele... Agora, o ambivalente, não. O ambivalente, ele fica com raiva, ele faz explosão, depois ele engole essa raiva, e depois ele dissimula, e depois ele se aproxima e ele vai mantendo esse relacionamento. Muitas de vocês e muitos de vocês podem estar passando por esse tipo de relacionamento. Aí mantém aquilo na tentativa de salvar um relacionamento que talvez não, certamente pode até ter. Não, eu acho que sempre pode ser que tenha uma solução. Mas dessa forma, não. Que na verdade você está preso lá atrás, aí a psicanálise vai lançar a luz. O que a gente falava, né? Lá do início, amor e ódio para figura de cuidado. E na verdade, quando a gente encontra um parceiro, a gente quer cuidado. O ser humano quer mais que arroz com feijão. A gente quer amor. A gente é legal quando a tua mulher, o teu namorado te acolhe. Você fica um pouco assim deitado, assim, principalmente no lado esquerdo do namorado, por dar um conforto. É igualzinho que o Cauã está sentindo agora quando está mamando. A gente mama pelos pobres. Nós temos 1.000 bocas e nós temos 1.000 seios, mesmo os homens. Nossos seios são os poros. Carinho, a carícia. Então, é preciso que quem tenha esse tipo de relacionamento vá buscar ajuda. E se você é uma pessoa que tem um relacionamento, né, de terapia, de seguro, de apego seguro, também pode ajudar ao seu parceiro, Parceiro, isso que que eu ia talvez falar. só com tua segurança não resolva. Porque acontece o seguinte: você pode ser um grande amigo e um grande parceiro, mas há uma coisa muito difícil, a gente falava disso, né, ainda agora, a dificuldade de mudança, é aquela coisa assim, né, casa de pedreiro, espeto de pau, né, já ouviram falar disso? E o que Casa acontece? de O cara Ferreira, não Ferreira. discuta. O cara não discuta. É casa de ferreiro, né? Então o cara não discuta. E aí o que você precisa é encaminhá-lo para alguém competente, tá? Que realmente é quem lida, né, com o autoconhecimento, que é um terapeuta. Essa pessoa pode ajudar, uma pessoa que possa trazer, pode ser um coach, claro, esclarecido, que possa dar o primeiro approach a isso. Se resolver e não resolver, tem que encaminhar, assim, talvez até para o psiquiatra, se for preciso, se for um transtorno Sim. muito sério. Como o Felipe falou, o transtorno é filho desse tipo de apego, gente. Na E o verdade, mais importante é que vai acontecendo aos poucos, né? Porque a gente já está chegando, já está no final da roda, mas é só para colocar aqui que isso é aos poucos, é um conta-gota. E o mais importante, às vezes, se o relacionamento terminar, porque a gente tem uma cultura de, terminou, não deu certo. Não, deu certo enquanto durou. E quando termina, você tem que entender que o ideal é que esse término consiga fazer com que as pessoas consigam evoluir com aquelas situações. Então, às vezes, é um pouco, você vai levar um pouquinho de um e você vai levar um pouquinho do outro.
né? E os dois estão levando um pouquinho de cada um. E isso você pode ajustar posteriormente para um relacionamento futuro. Que É um quando a pessoa é aprendizado, é um adolescente, aprendizado. ela descarta, né? Ah, vou descartar, tá novinha, tá ali, ó, cheirosinha, o garoto também tá cheirosinho, tá cheio de energia, e aí descarta e não sei o que, e vai. Só que o tempo, a vida passa rápido. Então, daqui a pouco você não é mais um jovem que você vai sair, você tem outros compromissos, tem que trabalhar, você tem que isso, tem que. E aí você está com 30 anos, está com Felipe, isso que você 36, está falou com aí, 40, está com 50, e você ainda continua Felipe, com a mesma deixa eu dar um maturidade lá pitaco. de Essa coisa que você trás. falou é muito importante, cara. Isso está acontecendo em geral com os adolescentes, É, eu com ia os trazer adultos antes, mas está jovens. acabando a roda, mas É, depois a mas gente faz é mais uma. interessante que você falou. O que, que acontece, cara? Adulto jovem, por exemplo, isso que você falou é muito interessante. Arruma outro. As meninas, então, arruma outro, né? Arruma outro. Ou o cara arruma outra. Existe um espaço do fim do relacionamento amoroso, romântico, o fim do amor, que é um espaço de separação, né, da ansiedade de separação e luto. Isso, qualquer relação, se você não viver isso, você não vai crescer. E a forma de lidar com isso, se você muda rapidamente, como disse o Felipe muito bem, não, vou arrumar outro, você está só levando, transportando o A vida mesmo inicial, transtorno né? para o próximo relacionamento. E a questão interessante de adotar aí que a pessoa que tem apego seguro, ela lida um pouco melhor com isso. Ela sofre, tá? Ela tem um luto e ela vai adiante, porque ela faz isso que o Felipe acabou de falar, ela recupera aquilo que a pessoa deixou. Falar de luto é muito interessante, eu estou em luto, né? Porque eu perdi minha mulher, eu amava minha mulher, sinto falta dela, cacete. Sinto mesmo, sincero. Mas eu não vou ficar impedido, porque eu falava para você na última roda que a gente fazia isso, quando morrer, arruma uma melhor mulher do que eu, arruma uma melhor que eu. A gente já tinha isso num programa, um projeto. Então, isso dá uma liberdade a gente e faz a gente se agarrar desse apego. Mas, na verdade, a É, gente faz ao contrário, né? Se eu morrer, você não vai é, ficar com ninguém. Porque não, já pensou até não depois vai da ser mim, morte. não, é o que está acontecendo. Não vai ser mim, não vai ser mais ninguém. Há um noticiário aí, pô, toda hora. Não vai ser minha, ontem teve agora, semana passada, se não me engano, cara, não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Vai lá e matou a mulher, pô. Outros bateu na mulher se entrando no apartamento. Quer dizer, então, assim, e se a pessoa tem, você que está sofrendo, você que o namorado deixou, você que é novinho, você que ainda é adolescente, você que é uma moça nova, meu Deus, ele foi embora, eu vou morrer. Aí entra na depressão, que esse é também uns decididores de depressão. Que a forma que você lida com apego decide a tua vida, o apego decide como você vai viver. Então, se você tem isso, eu quero dizer para você, busque ajuda. Busque ajuda, porque há forma de você sair disso. E se alguém tem alguém em casa, você que é pai, mãe, tio, amigo, socorra essa pessoa, acolha, porque na verdade esse é o retorno lá que o Felipe trouxe agora do Cauã, que ficou um vazio lá atrás. Porque se a pessoa teve Foi isso, preenchido. ela vai ter um instante rápido de mal-estar, mas ela passa. Tudo passa. Gente, tudo passa. É isso aí, Felipe. Vamos ficar por aí. É uma pena. Grande Acaba tão abraço. rápido. É muito Gente, bom tomara que a sempre gente estar tenha aqui, ajudado né? vocês. Felipe, Até a próxima roda. Até a próxima roda. muita luz para Um vocês, muita abraço. paz, namastê. Namastê. Fala lá com a gente lá no Instagram, fala pelo WhatsApp. Estamos à disposição, gente. Muita luz. Obrigado a todos. Obrigado, Evandra, Sônia, todos os nossos colegas da Rádio Bicuda. Muita luz.